projeção da sua cidade no que diz respeito a esse cenário. Então foi isso que a gente viu na semana, foi isso que a gente viu ontem, tá? Candidato e candidatura, e a gente vai continuar então com o mesmo tema de ontem, a gente continua essa semana, sempre lembrando que na semana que vem a gente vai ter a última semana de encontro aqui ao vivo, como você vai construir um discurso aí. Então, quem estiver aqui presente vai ter aí uma super entrega de conteúdo que valeria um curso inteiro aí, que é essa construção de conteúdo. Então, Dagmar, bom dia, como é que vai? Então, na semana que vem, a semana inteira, a gente vai falar de construção do discurso. Eu acho que a pessoa o candidato que está bem preparado, que sabe construir um discurso, lembrando que um discurso não é só o que você fala, mas é como você age, como você se comporta, como o eleitor te vê, como que você cria identidade, como que você cria o seu conceito político, ok? E é essa na semana que vem. Bom, mas vamos lá. Essa semana, tá? A gente então está falando de candidato e de candidatura, e nesse momento a gente vai falar sobre o fator continuidade, né, dentro do contexto político. Então você tem 3 situações que vão preponderar aí em 99% das cidades brasileiras, que é o cenário de continuidade, de mudança, ou o cenário de indefinição. Hoje a gente vai falar especificamente no cenário de continuidade. Então você aí na sua cidade, você identificou em que a população ela deseja ter uma continuidade política, a população ela está satisfeita com a administração local, ela está... e normalmente, o que acontece? O prefeito e vereadores, eles andam de mão dada. Então, se a população está satisfeita com o prefeito, a possibilidade de não renovação da Câmara também é alta, ok? Se a população não está satisfeita com o prefeito, se a avaliação do prefeito é ruim, a possibilidade de renovação da Câmara, aí sim, o contrário, passa a ser alta. Então, você identificou na sua cidade um cenário de continuidade, que é um cenário de satisfação. Como que você identifica esse cenário de continuidade? Bom, o método mais tradicional são as pesquisas, tá? Isso daí é indiscutível. As pesquisas elas vão aparecer na sua cidade, as pessoas vão contratar essas pesquisas, isso daí é de praxe. A pesquisa é o que dá o norte para a campanha. Então, assim, o empresário da sua cidade vai terminar contratando a pesquisa, porque o empresário vai saber em quem investir, em quem apostar, em quem apoiar. Ele não vai apoiar uma pessoa que não esteja minimamente competitiva na eleição. Então, as pesquisas vão aparecer. O fato é, se você tiver acesso a essas pesquisas, não fique duvidando delas. É claro, você vai ter aí algumas metodologias que a gente não bota muito a mão no fogo, mas se você tiver acesso a essas pesquisas, use-as como um norte para a sua campanha. E tendo acesso a essas pesquisas, você pegou e identificou que o cenário é de continuidade, ou seja, você tem ali um prefeito que ele tem algo em torno de mais do que 35% de avaliação positiva. E isso daí é um sinal de que a situação na sua cidade é de continuidade. Outro sinal, que independe de pesquisa, se a política não é o assunto da sua cidade. Então, se a política não está gerando movimento, não é o burburinho da sua cidade, as pessoas não estão falando de política, não estão criticando o governo, não estão falando nem de governo local, nem de estadual, nem de governo federal, é porque existe uma possibilidade de existir um cenário também de continuidade. Porque se está tudo muito bom, por que as pessoas vão falar disso? Tá? Então, você entra ali nas redes sociais, o assunto não é política, você entra ali na barbearia, você anda no Uber, e tem outras cidades, não é Uber, mas tem os aplicativos aí de transporte de passageiros, uma condução no transporte coletivo, em fila de banco, em fila de hospital, o assunto não é política, então já fique antenado. Olha, você pode ter um cenário de continuidade em que as pessoas estão satisfeitas com a atual situação política. Bom, então, identificou, o cenário na sua cidade é de continuidade. E você está na situação ou você está na oposição? Ou seja, o cenário é de continuidade e você está exatamente a favor do prefeito, você está no mesmo grupo do prefeito. Qual que vai ser a sua atuação? Qual que vai ser o seu
modo de atuação durante a campanha, quais são as estratégias que você pode adotar. Pois bem, vamos lá. Então, você está na situação, tá? Qual que é a primeira estratégia que você vai precisar de adotar? É a desconstrução do adversário, tá? O que, que as pessoas costumam entender? É que no ambiente político ele está sempre tendo que desconstruir o adversário. Nem sempre isso é verdade. Depende muito do contexto político da sociedade, ok? Num contexto de continuidade, e você é a situação, a desconstrução do adversário é válida, ok? Por quê? Porque tem uma ameaça ali, tem uma ameaça para a população, uma população satisfeita com a administração e está vindo alguém para poder ameaçar essa satisfação da população. Então, muito cuidado com isso. Continuidade. Você é um candidato da situação, então a desconstrução do adversário é válida. Ok? E como que você vai desconstruir esse adversário? Com argumentos emocionais, com argumentos racionais, tá? E esse tipo de desconstrução, ela precisa de estar muito bem, uma engrenagem que precisa funcionar muito bem nesse tipo de desconstrução. A desconstrução emocional, você pode utilizar, por exemplo, a tática do medo, né? As pessoas, elas têm medo. Se a gente chegou, se a humanidade chegou até aqui hoje, muito é por causa do medo. Se todo mundo fosse corajoso, destemido, muito herói já teria morrido aí, ok? Então, a tática do medo. E qual que é a tática do medo? É a tática do pode ficar pior. Olha, se esse grupo entrar aqui, a cidade pode ficar pior. Todas as conquistas, elas podem se perder. Então, esse é o discurso emocional para quem está na situação e num cenário de continuidade. E nesse momento você então está desconstruindo o seu adversário emocionalmente. Olha, quando ele atuou lá no passado, quando ele esteve no governo, tinha essa e essa situação ruim da cidade. Então você deseja que isso volte para o tempo atual, né? E isso já ficou para trás. Então, e também o pode ficar pior. Por quê? Porque você vai desconstruir o adversário falando que ele não tem capacidade política o suficiente para administrar a cidade tal como ela está. A situação num cenário de continuidade. Está complicado, pessoal? Eu sei. A eleição ela é complicada mesmo. E entender esses cenários, entender essa movimentação política, vai fazer com que você saia na frente dos seus adversários. Então, o seguinte, você está aí agora, o Adilson, o Matheus, estão aí agora, estão recebendo isso aqui é a pura nata como é que a gente pega e fala da gestão política, da estratégia política, do marketing político, é quando você consegue enxergar esses movimentos. Isso é uma beleza, pessoal, isso é uma maravilha, isso me faz vibrar realmente, que é você enxergar esses movimentos e você saber, como uma peça de xadrez, tá? Saber trabalhar isso. Vamos lá, então, discurso racional. Você vai fazer um discurso racional de desconstrução do adversário quando você está na situação, num cenário de continuidade. Então, é o cenário, é o discurso da comparação, é o discurso do eu sou melhor do que o meu adversário, eu tenho esse currículo, eu tenho essa e essa obra, tá? Eu tenho esse projeto melhor do que o nosso adversário. Então, esse cenário ele funciona muito bem para nesse tipo de racionalidade, sempre lembrando, o eleitor ele toma uma decisão emocionalmente, mas ele justifica pelo racional. Então, primeiro, você pega e faz a tática do medo. É claro que ele não vai justificar o voto dele pela tática do medo, mas você precisa de dar os argumentos racionais para ele utilizar esses argumentos aí mais para frente. Bom, e para qual tipo de candidatura ela é mais favorável? Em qual situação a sua candidatura é mais favorável? Quando você tem uma candidatura clássica, o que são as candidaturas clássicas? É aquela pessoa que já tem um projeto político, aquela pessoa que já tem um projeto pessoal, um projeto social, um projeto ideológico, e ele vem construindo essa candidatura clássica, tá? Por que é clássico? Porque essas aí são as candidaturas que mais aparecem. E no momento de continuidade, né, o país ele viveu cenários de continuidade aí durante 20 anos, durante 24 anos, ele viveu um cenário de continuidade. E aí,
todo mundo pegava e falava assim, olha, se você não tiver um projeto político, se você não tiver sendo construído, se você não estiver sendo preparado, você não vai conseguir chegar lá. Sim, porque antigamente o cenário das cidades, os cenários do país era um cenário de continuidade, então tudo conspirava para que, se você tivesse uma candidatura clássica, você seria o eleito, tá? Hoje, com esse cenário de mudança, com um cenário de indefinição que a gente vai falar amanhã e depois da manhã, essa candidatura clássica, ela não tem mais o mesmo poder de articulação, ela não tem mais o mesmo poder para poder sobressair. Então, você tem, então, as candidaturas clássicas, é mais favorável nesse momento. E você também tem aquele carismático, a candidatura do carismático. Quem que é essa figura? É aquele cara, gente boa, que todo mundo conhece, que todo mundo admira, que todo mundo aperta, conversa, bate papo, a pessoa é tranquila, é fácil de mexer. Por que que esse cara carismático, num cenário de situação, quando ele está na situação e num cenário de continuidade, é bastante favorável para ele? Porque para a população, ela não tem nada a perder colocando essa pessoa. Você já está tudo muito bem lá, o que tem eu dar uma chance para esse cara? Ele é tão gente boa, né? Mesmo que ele não tenha os atributos políticos, mesmo que ele não tenha os atributos administrativos, mas o cara é tão gente boa, deixa eu colocar ele lá. Então, a candidatura do carismático o Matheus está falando aqui, a gasolina no município é um dos mais caros do Brasil, é cobrado um imposto aqui que é inconstitucional. Estou entrando com um projeto de lei de iniciativa popular para acabar com isso. Ok, Matheus, é uma boa maneira de você ganhar visibilidade, tá? Não significa que essa sua atuação ela vai te trazer voto nesse primeiro momento, mas te traz visibilidade. Se é um projeto de iniciativa popular, você tem que fazer um grande estardalhaço com isso, você tem que fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Para quê? Para que você ganhe visibilidade nesse primeiro momento. Ok? Eu acho que sim, você está fazendo. Se tem fundamento a questão da gasolina, se você tem como fundamentar essa questão aí na sua cidade, e para ganhar visibilidade, sim, é válido o que você está fazendo. Ok? Pois bem, pessoal, você tem um cenário de continuidade, um cenário de... Pablo Sobrinho, bom dia, Pablo, tudo bem? Você tem um cenário de continuidade, tá, na sua cidade, o cenário político é favorável a quem está no governo, mas você é um candidato de oposição. E aí, como agir? Você vai estar jogando num campo de futebol do time adversário. Como agir? Então, aí começam os erros muito comuns, né, nas eleições. Por quê? Porque a primeira reação de quem está na oposição, num cenário de continuidade, é de bater no prefeito, é de tentar desconstruir a gestão dos vereadores, é de tentar desconstruir quem está no governo. Tá? E aí você está batendo no prefeito, você está desconstruindo os vereadores, você está desconstruindo a gestão, quando a população da sua cidade, tudo continue. Qual que é a leitura que a população da cidade vai passar? Vai falar assim, olha, infelizmente, você está na contramão do meu desejo. É claro que eu não vou votar em você. Então, a sua estratégia ela precisa de modificar um pouco. Não dá para bater muito no prefeito se é um cenário de continuidade. Ok, Matheus? Então, identificar o cenário da sua cidade, você pode até fazer um projeto de iniciativa popular, mas desde que o alvo seja o preço do combustível, a diminuição do preço do combustível, que é uma situação de legislação nacional, então você tem que ver aí qual que é esse fundamento para você fazer isso. Mas se for um cenário na sua cidade de continuidade, em que você vai atacar o prefeito, você tem que ter muito cuidado com esses ataques, porque esse ataque pode vir contra você. Ok? Então, você vai ter que ter um discurso altamente racional, tá? Sem apelar muito para o emocional. Então, você vai ter que ter o que eu acabei de falar, um embasamento. Você vai ter que ter muita argumentação para poder justificar você ser da oposição, entrar no lugar dos vereadores que estão aí pleiteando a continuidade, quando o cenário é favorável a quem está no governo. Então, um discurso altamente racional.
Você precisa de ser um candidato altamente qualificado, ou seja, saber muito da sua cidade, saber muito de leis, saber muito de gestão pública, saber muito do que você vai fazer enquanto vereador, enquanto prefeito, ok? Então, o candidato, ele precisa estar preparado. E como que você demonstra estar preparado? A primeira coisa que todo mundo deixa de fazer é conhecendo as cidades. É conhecendo o que se passa em cada bairro, em cada rua, em cada ruela ali, sabendo o número de população, sabendo dados. Então, a maneira de você mostrar que você é altamente qualificado. E para qual tipo de candidatura? Ou seja, se lá na frente a gente tem uma candidatura clássica e um carismático aí sobressaindo nesse momento, nesse outro momento aqui, quando você está na oposição, num cenário de continuidade, o não político ele se sobressai, tá? O não político ele tem a vantagem em relação aos outros candidatos. O Pablo está me perguntando aqui, as redes sociais é muito importante para se divulgar. Pablo, muito, e ela vai ganhar uma proporção ainda maior esse ano, com a permissão de você poder fazer o seu impulsionamento de campanha via redes sociais. Então, ela já é importante, ela vai ganhar uma importância maior. Quem começar agora, você vai ganhar, quem começar agora a campanha, você ganha vantagem em relação ao seu adversário no quesito visibilidade. Você se torna mais conhecido, você se torna mais percebido e você entra no radar da população com mais facilidade. Então, mas precisa de saber utilizar as redes sociais, tá? Redes sociais ela é muito complicada porque é o seguinte, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma linha editorial, você pode ser abatido aí pelas fake news, você pode ser abatido aí porque você está ganhando visibilidade. Então, assim, saiba utilizar muito bem. Ela está aí para poder te auxiliar, ela vai te auxiliar aí muito, mas muito cuidado, porque na hora que uma outra pessoa com má intenção sobre a sua candidatura resolver atuar, ele também pode te destruir. Então, rede social com impulsionamento de campanha vai ser um forte aliado. Ok? Pois bem, pessoal, hoje a gente falou então desse cenário de continuidade, tá? Nós falamos aqui do cenário de continuidade. E amanhã a gente vai falar do cenário de mudança. Como o cenário de mudança, quando o cenário de mudança, como que você vai atuar, para quem são as melhores candidaturas, quais são as oportunidades que você pode trabalhar, quais são as estratégias quando um cenário é de mudança na sua cidade. E, dando continuidade, depois a gente vai falar também do cenário de indefinição aí na sua cidade. Ok? Então, lembrando, essa semana a gente está falando de contexto político e na semana que vem a gente vai falar sobre construção do discurso, ok? Fábio, me manda uma mensagem em privado, me lembrando aí que eu te passo meu WhatsApp para você, sim, sem problema nenhum, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se encontra amanhã falando de cenário de mudança, ok? Um grande abraço.